Momento da política na Casa Legislativa, vamos falar com o vereador Luiz da Feira, que sempre preocupado com o comércio em Feira de Santana, e ele discursou e ele demonstrou uma preocupação a respeito da empresa que vai administrar o Shopping Popular em Feira de Santana, vereador. O senhor está preocupado com os lojistas, com as pessoas que são ligadas ao senhor aí no centro da cidade? Minha preocupação, Paulo, é uma preocupação muito assim... É uma preocupação com os camelô, porque hoje eu agradeço a Deus, hoje que eu estou aqui na Câmara de Vereador, na Casa da Cidadania, os vereadores, os camelô me dão essa credibilidade, eu cheguei aqui, então tenho que representar hoje os camelô, porque eu sou camelô. Hoje eu estou aqui como um camelô, para nós levantar a bandeira e lutar pelo nosso direito. Que nós temos um grande prefeito, José Ronaldo de Carvalho, que tem um carinho muito grande pelos camelô, mas está... surgindo algumas coisas diferentes no nosso shopping popular, que nós precisamos de botar à tona essa situação. É verdade, vereador, que o seu diretor, o diretor do Shopping Popular, ele pretende vender mais de 300 pontos. Com isso, irão ficar em falta lojistas, camelôs que necessitam lá de uma vaga lá no Shopping Popular? Porque o projeto do Shopping Popular foi 1.800 pontos hoje para os camelôs. Quando foi nesse mês agora, surgiu mais 300 pontos de loja ampla, loja grande, de 5 metros por 12, para vender ou alugar. Mas não é assim, porque nós temos 1.800 camelô, mas tem mais de 500 camelô que precisa hoje dos pontos. Então, para nós pegar essa loja, como o Elias deu entrevista hoje na Transamérica, nessa semana passada, que ele falou, quem quiser entrar em contato, pode ligar para a minha empresa tal, que... O shopping hoje é para quem quiser, chinês, coreano, cubano, mas não é assim. O shopping de Feira de Santana, eu quero deixar bem claro, foi feito para o camelô de Feira de Santana, pelo feirense, não foi para cubano, chinês, coreano, não. Então o senhor acha que o empresário Elias Perginelli quer dar um golpe nos camelôs em Feira de Santana, já que o comércio de Feira de Santana já está repleto de chinês, de coreanos, todos ilegalmente. A gente quer saber da imigração, quem é que está liberando, porque o comércio de Feira de Santana, o Feiraguai, já estão sendo invadidos. E agora, com essa loja, o Elias Perginelli, que prometeu, que falou também essa reportagem, que era uma mentira falsa, que não ia ser um ponto de entrada de coreano e de chinês em Feira de Santana. Agora ele já voltou e assumiu que o que falou não é verdade. Na nossa cidade já tem comentário que chinês já está comprando um ponto em São Paulo. Ele já está negociando em São Paulo, já tem comentário na nossa cidade. Eu não tenho certeza, mas já está com um comentário aqui na nossa cidade. E hoje, eu acho que o nosso prefeito, José Ronaldo de Carvalho, eu acho que jamais ele vai deixar essa situação ocorrer. Porque o responsável dessa situação aí é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Dom Carlos Borges Júnior, para ver essa situação. Porque tem o Pacto da Feira. O Pacto da Feira é o quê? É várias associações que é envolvida nesse shopping popular. Mas hoje não está sendo o Pacto da Feira, que não tem nenhuma associação hoje envolvida para fiscalizar, ver a situação da metragem do projeto. Até hoje eu não tenho uma cópia do projeto. Nós temos uma associação da FEVA hoje com 27 anos no centro da cidade. É para nós estar envolvidos, que nós sabemos a necessidade do camelô. Então, nós sabemos quem é o camelô. Então o secretário é grave. É grave, vem para mim aí, produção, é grave a denúncia do vereador Luiz da Feira. Segundo o mesmo, deixou claro que o secretário de desenvolvimento lá econômico, o Antônio Carlos Borges Júnior, está fazendo corpo mole, está tentando deixar de fora uma associação de 27 anos que é representante legítima do camelô em Feira de Santana. A associação da FEVA hoje tem todos os cadastros do camelô e nós não está sendo... nós temos que contribuir dentro desse projeto, porque nós é camelô, nós sabemos a necessidade do camelô. E o camelô tem um representante hoje na Câmara de Feira de Santana, para lutar, porque eu estou aqui, eu sou um camelô. Então eu preciso de esclarecimento do nosso secretário e do nosso empresário Elias
né, que é o dono da empresa. O senhor já levou o conhecimento do prefeito José Ronaldo de Carvalho para que ele possa vir adotar providência a respeito dessa invasão coreana em Feira de Santana, vereador? Já passei a situação toda para ele e ele está tentando resolver, porque nós temos um grande hoje prefeito da nossa cidade, José Ronaldo de Carvalho, e eu acho que jamais ele vai deixar o nosso shopping ser invadido por chineses. E o Elias, que falou uma coisa, agora já veio com outra. Já veio com outra, bambambam, cachari forte, só para fazer de Feira de Santana uma cidade de forasteiro. Se o shopping hoje, o shopping popular foi invadido hoje para os chineses, camelô nenhum vai para o shopping, vai ficar na rua. Os camelôs estão me procurando, todo mundo preocupado, que nós não tem possibilidade de competir com os chineses. Às vezes ele tem mais preço aqui, mais do que São Paulo. Se você comprar em São Paulo uma mercadoria hoje de R$10, aqui ele está importando direto, vendendo de R$8. Como é que nós vamos competir hoje com os chineses no shopping popular? Ele vai engolir todos os camelôs, todo vai se quebrar. Então vai ser a falência, uma bomba. Vai ser a falência dos camelôs de Feira de Santana com a invasão em massa dos chineses, dos coreanos em Feira de Santana, vereador Luiz da Feira. É muito preocupante essa situação esse boato, dessa situação, dessa entrevista que ele deu falando mesmo que quem quisesse ponto, que estava lá em aberto, que tem hoje, o chinês está invadindo o nosso Brasil, inclusive a Piléria. A Piléria não tem nada a ver. De forma irregular. Irregular. Hoje não tem nada a ver com a Piléria, não. Aqui é Feira de Santana, é para o camelô de feira. De Feira de Santana, o shopping foi feito para o camelô de Feira de Santana. Não tem nada a comparar com a Piléria, que hoje tem mais capacidade, os chineses, para invadir nosso Brasil, não. Deixa invadir o Brasil lá, mas nosso shopping hoje, foi bem claro hoje, que foi feito para o camelô de Feira de Santana. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Paulão, que você está de parabéns. Sinta-se todo mundo abraçados.